Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem o reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então hoje, dia especialíssimo, dia do Senhor, onde nós, mais uma vez nos reunimos ao redor da mesa da palavra para poder nos alimentar deste alimento, para poder nos alimentar dessa palavra, E cada dia mais nos fortalecer no Senhor. Nada melhor do que começar a semana ouvindo as orientações daquele que sabe de todas as coisas, Nada melhor você ficar atento, às questões espirituais que Deus tem sempre nos chamado a atenção, como homens espirituais e mulheres espirituais que somos, e fomos convidados a ser. Então, o nosso olhar, ele tem que ser totalmente no âmbito espiritual, para que no âmbito material a gente possa viver corretamente, E nós estamos na 26ª semana do tempo comum e podemos perceber que a igreja, ela sempre quer orientar os fiéis, o povo, ao coração de Deus, sobretudo na individualidade, mas também no conjunto, na comunidade, porque não justificaria eu me tornar cada vez melhor para mim mesmo, Eu só me torno melhor a cada dia porque eu preciso manifestar isso a outra pessoa que está do meu lado, Senão não tem sentido eu me tornar melhor. Hoje a leitura da profecia de Ezequiel mostra exatamente essa individualidade, essa responsabilidade individual que nós temos cada dia de buscar realmente se arrepender pela nossa má conduta. Nós temos uma responsabilidade individual, eu e você, nós temos uma responsabilidade individual de melhorar a nossa conduta. Só existe, preste bastante atenção, só existe uma maneira de melhorar esta conduta individual. Como, Jean? É observando você mesmo diante das circunstâncias que você vive no dia a dia. Em que aspecto eu preciso melhorar? Em que lugar, em que momento eu preciso melhorar na minha vida? Então essa chamada do profeta Ezequiel, para que a gente possa realmente se arrepender de todos os nossos pecados, e automaticamente nós viveremos, e quando ele está falando viver, é viver bem, viver feliz, viver com o coração em paz, Eu tenho meditado muito sobre o que a imitação de Cristo falou um tempo atrás no meu coração, quando ele disse assim, quando a imitação de Cristo disse assim: olha, diante de uma situação, seja qual for, se o seu coração tiver em paz, aceita os sofrimentos com alegria. Mas se o seu coração está perturbado, reconheça o seu erro e peça desculpa. E recomece. Então nós precisamos ficar atentos. Irmãos,
nós precisamos ficar atentos ao mover do nosso coração. Mesmo que a palavra de Deus lá na frente vai dizer que o nosso coração muitas vezes se engana, nós precisamos ficar atento ao mover do nosso coração, porque é de fato o coração que nos fará realmente ter uma experiência com Deus. É de coração para coração. É do coração de Deus para o nosso coração, do nosso coração para o coração de Deus. Por isso nós precisamos ficar atentos, a essa exortação do profeta Ezequiel, que nos convida realmente a um arrependimento profundo, verdadeiro, diário, constante, individual. Eu falava para vocês ontem e repito hoje, É muito triste quando você vê alguém só achando defeito nos outros. É muito triste, pior ainda, quando essa pessoa, além de achar defeito só nos outros, quando alguém quer ajudar ela a melhorar, essa pessoa começa a justificar os seus erros. Dificilmente essa pessoa vai ter aptidão para mudar. Dificilmente a gente vai conseguir ajudar essa pessoa. Porque o primeiro requisito para mudar de conduta, mudar de direção, o primeiro requisito para viver essa metanoia, mudança de mentalidade, é realmente a humildade. A humildade, meus irmãos, a palavra humildade remete ao chão, ao pó, ao humus. E ninguém de nós foi educado para ficar por baixo. O pó está no nível mais baixo. Então ninguém de nós foi educado para ver no baixo. Mas o convite à humildade é um requisito para a mudança de vida. Um reconhecimento da própria miséria humana, que tem realmente uma aptidão e um desejo no coração de ser melhor a cada dia. Lógico, primeiro beneficiado sempre vai ser eu, mas o maior beneficiado será sempre o outro. Porque a cada dia que passa, eu realmente preciso melhorar o meu comportamento em relação à pessoa que está do meu lado, Principalmente nós que vivemos em comunidade. Nós temos a oportunidade de ouro todos os dias de realmente rever a nossa conduta, Porque nós estamos diariamente em contato uns com os outros. Então nós precisamos aceitar essa proposta do profeta Ezequiel no dia de hoje, que realmente exorta-nos a viver de forma tal que possamos agradar ao Senhor, Nós possamos agradar o Senhor. E agradar o Senhor significa realmente ter um coração contrito, arrependido, Um coração que quer realmente mudar, Todos os dias, Todos os dias quer mudar, quer ser melhor. Mesmo que eu não consiga, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes pareça impossível, mas aí o Espírito Santo lembra quando nos momentos difíceis nós achamos impossível, da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, 37, onde diz que para Deus nada é impossível. Prossigamos decididamente. Nós estamos com essa palavra aqui rodando aí na comunidade. Prossigamos decididamente investimento. Investimento em sua própria pessoa, investimento em sua própria conduta. Investimento, meus irmãos, requer tempo, requer dinheiro, requer suor, esforço. Então não adianta você achar que vai mudar completamente, do dia para a noite, porque o que Deus quer de nós é
esforçai-vos, né? Procurai-me enquanto eu me deixo encontrar. E tudo isso requer de nós uma ação, uma atitude. E nós não podemos realmente cair na tentação de achar que já está bom, né? Porque pior do que não querer mudar é achar que já está bom. Pior que não querer mudar é achar que já está bom. Então nós precisamos realmente voltar o nosso coração e pedir a Deus a graça, né, de termos um coração contrito e, sobretudo, de reparar os nossos erros. A reparação dos erros é fundamental. A reparação dos erros é fundamental para um recomeço, né? A reparação do erro. Então, o que é reparação? Reparação é aquela atitude que você tem em relação ao erro que você cometeu. Um exemplo: eu fui lá, dei uma doida, entrei na loja, roubei o relógio, e aí peguei esse relógio e vendi e comprei droga, beleza. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente eu vim na Fazenda da Misericórdia, conheci Jesus no evento e tal, e aí o coração ficou doído, envergonhado, que eu lembrei do roubo que eu cometi há 2 anos atrás, de um relógio e tudo. E aí no momento do arrependimento vem esse sentimento de reparação. Assim, eu vou lá naquela loja, eu vou conversar com o dono, falar que foi eu que roubei e vou devolver o dinheiro para ele. Eu vou devolver o dinheiro para ele, eu vou perguntar quando que vai devolver, né? E aí, envergonhada, a pessoa envergonhada, humilhada, né? Vai lá naquela loja. Alô, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? O que é que você deseja? Não, eu me chamo fulano, filho de ciclano. Eu vim aqui porque eu conheci Jesus esse final de semana e Deus tocou no meu coração para vir conversar com o senhor. Porque há 2 anos atrás, não sei se o senhor vai lembrar, sumiu um relógio aqui de tal marca e foi eu que roubei. Eu vim aqui dizer para o senhor que eu quero pagar esse relógio e queria ver com o senhor quanto que é para me arrumar o dinheiro. É uma humilhação tremenda, porque eu estou reconhecendo a minha miséria, mas eu estou reparando o erro, meu irmão. Quantas pessoas, mesmo depois de ter encontrado com o nosso Senhor Jesus Cristo, não voltaram a cair e a afundar cada vez mais da onde que estava, porque não repararam o erro, meus irmãos. E todos nós cometemos erro na vida. Eu estou dizendo de roubo, mas eu posso citar também uma situação lá com sua mãe e seu pai, aonde você chega dentro de casa, zoando, quebrando tudo e tal, e bêbado, e drogado, e xingando, e tu aí de repente você encontrou Jesus e arrependeu, e o Espírito Santo te lembrou de tudo que você já fez com sua mãe, com seu pai, e aí não tem jeito, você chega na sua casa, pai e mãe, eu queria dar uma palavrinha com vocês dois, coloca o pai e a mãe sentados no sofá, fala assim: pai, é o seguinte, mãe, eu estou aqui porque eu conheci Jesus, e eu estou profundamente arrependido por tudo que eu fiz com vocês, e eu queria realmente reparar esse erro. Agora eu quero ajudar vocês na casa, o dinheiro que eu recebo do meu salário eu vou dar metade todo mês, para mim poder ajudar vocês a pagar água e luz, e também a comprar algumas coisas que eu já quebrei nessa casa. Olha que coisa bonita. Aí sim, a mudança de conduta, de mentalidade, onde nós começamos a reparar os erros que nós cometemos. Lógico, nós sabemos que tem erro que é irreparável. Por exemplo, a questão do aborto, uma mulher que aborta, né, que matou a criança no ventre. Como é que essa mulher não tem como trazer a criança à vida de novo? Mas ela pode reparar, né? Ela pode, né? Não pode reparar completamente, mas ela pode criar uma associação para amparar as mulheres que abortam ou não deixar mais abortar, adotando mais crianças, tendo mais filhos. Ela pode reparar, né? O importante é a gente ter essa consciência que Deus nos chama realmente a essa mudança de conduta, né? De vocabulário, de comportamento. Eu tenho falado tanto aqui durante esses dias
sobre a questão desse comportamento mundano que ainda está dentro de nós, muitas vezes, né? Comportamento de vocabulário, de brincadeira de mau gosto, de piadas de mau gosto, de pensamentos, de palavras, né? De desejos mundanos, de olhar mundano, né? Então nós precisamos ficar atentos, porque nós temos muito trabalho pela frente. Nós estamos apenas começando. Né? Nós estamos apenas começando. Então nós temos muito trabalho pela frente. Na carta de São Paulo aos Filipenses, né? Esse esvaziamento de que São Paulo fala aos Filipenses é exatamente para se preencher do amor e do poder e da misericórdia de Deus, aonde eu transformo essa misericórdia, esse poder, esse amor de Deus que está em mim por conta do esvaziamento, para que eu possa também oferecer ao meu irmão. Como eu disse no início, não teria sentido, gente, não teria sentido nenhum, não teria e não tem sentido nenhum uma pessoa experimentar Deus, ter um contato com Deus, ter uma experiência poderosa com Deus, se isso não chegar ao meu irmão. Não teria sentido. A verdade é essa. Não teria graça, não teria sentido, porque essa experiência poderosa com Deus, obviamente, como eu disse e repito, primeiro beneficiado sou eu. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas o maior beneficiado vai ser as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que Deus me confiou. Então nós precisamos realmente, né, entender que este esvaziamento, né, esse esvaziamento é um meio que Deus nos dá para poder cada vez mais chegar ao outro, não pelo esvaziamento em si, mas o esvaziamento de nós nos dá a oportunidade de se preencher de Deus, e preenchidos de Deus, nós somos capazes de oferecer coisas agradáveis aos nossos irmãos, né? Porque acho tão bacana quando eu sempre lembro, né? Quando fala assim, mas fulano é bom, ciclano é bom, beltrano é bom. Bom é só Deus, né? Se você é bom, se eu sou bom, é graça de Deus. Você pode ter certeza disso. A imitação de Cristo também ensina para nós isso. Quando ele vai falar assim, se você fez alguma coisa de bom, foi Deus quem fez. Mas o que você fez de ruim, foi você quem fez. Então nós precisamos ter essa consciência. Essa consciência que nos dá o desejo de todo dia nos esvaziar. Esvaziar de quê? De esvaziar dos nossos maus comportamentos. Esvaziar é jogar fora. Esvaziar é tirar de dentro, né? Esvaziar é tirar de dentro. Então, tira de dentro do seu coração, né? Tira de dentro do seu coração a mágoa, o ressentimento. Tira de dentro do seu coração, né? As picuinhas que ficaram. Não permita, meus irmãos, nem de brincadeira, não permita que as intrigas entre nós atrapalhem a nossa vida espiritual. Não permita, mesmo que foi algo passageiro, mesmo que foi algo de brincadeira e tudo, nós precisamos buscar a reconciliação diária, meus irmãos. Nós precisamos nos reconciliar, jogar o orgulho fora, jogar a vaidade fora, a luxúria fora, para que nós possamos nos esvaziar e experimentar o poder de Deus. Nós só iremos experimentar o poder de Deus, meus irmãos, se nós tivermos coragem de buscar realmente esta reconciliação uns para com os outros. Caso contrário, nós vamos nadar e morrer na praia. Por quê? Porque o nosso coração ainda está cheio das coisas mundanas, das coisas velhas. Então, esvaziar é exatamente tirar, arrancar, jogar fora, né? Tirar de dentro. Então, tira de dentro do seu coração
todos os sentimentos que não convêm. Meu Deus, como é difícil. A gente fala, minha Nossa Senhora, como é difícil. Como é difícil. Como deve ter sido difícil, com certeza, para Nossa Senhora tirar todo aquele sentimento que ia aparecendo e ela jogando fora, aparecendo e jogando fora. Com certeza, ia vir e ela jogando fora. Tem uns que ela não deixava nem entrar. Quando ela começou a perceber a trama das pessoas para pegar seu filho Jesus. Ela é uma especialista em esvaziamento, sair de si, deixar Deus fazer, deixar Deus ser. Não fique parado no problema que você tem. Não fique parado na enfermidade que você tem. Não fique parado nas circunstâncias que você vive. Mas saia de si para deixar Deus ser. Saia de si para deixar Deus ser. São Paulo aos Filipenses está realmente nos fazendo este convite, de nos preocupar realmente em estar unido a Deus para que possamos ter uma união sincera e verdadeira com o nosso irmão. Esse comportamento que Deus teve conosco, nós devemos ter com o irmão. Nos assemelhar a Jesus o máximo. No Evangelho, hoje nós estamos vendo Jesus contando essa parábola. Manda um filho, o filho fala que não vai, depois arrepende e vai, manda o outro filho, o filho fala que vai e depois não vai. E Jesus disse assim, qual dos filhos fez a vontade do Pai? Responderam, o que falou que não ia e foi. E aí, por conta dessa parábola, Jesus disse aos sumos sacerdotes, em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque as prostitutas e os cobradores de impostos talvez não estejam na posição que os sumos sacerdotes estejam. Porém, o seu coração está inteiramente voltado a Deus. O coração voltado a Deus. Esse coração que precisa estar voltado a Deus. E somente a Deus agradar. É tão interessante que quando a gente fala assim, somente a Deus agradar, precisa de uma sensibilidade tremenda. Porque senão a gente corre o risco de começar a ofender as pessoas por causa de Deus. Porque, eu agrado somente a Deus. A gente tem esse discurso muitas vezes para com o irmão, Mas quando está dizendo um coração que agrada somente a Deus, é por conta do outro. É um coração que agrada a Deus, somente a Deus, porque suporta o outro. Porque ama o outro do jeito que ele é. Porque não exige do outro mudança. Porque não exige do outro um comportamento que talvez ele não consiga ter. Então, um coração voltado inteiramente para Deus e que quer agradar somente a Deus, não justificaria isso também, se não fosse por conta do meu irmão. Porque o mais interessante é a gente não esquecer. Porque às vezes, mediante as circunstâncias que nós vivemos de vida comunitária, principalmente, nós, com as nossas ações e atitudes, nós dizemos e fazemos as pessoas pensar que Deus só morreu por mim, não morreu pelo outro, por conta do pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque a gente fala assim que quando a gente começa a desprezar o outro muito, quando a gente começa a desprezar as pessoas por conta de algum tipo de problema, de miséria, nós acabamos que
inconscientemente dizer ou dizendo que Deus não é capaz de mudar a pessoa e que nem Deus pode fazer nada por ela. Sendo que, na verdade, Deus morreu por todos. E aqui hoje no Evangelho nós podemos testificar o próprio Jesus falando que os cobradores de impostos, os ladrões e as prostitutas vão preceder no céu os sumos sacerdotes que estão no altar. Porque, por conta, talvez, de que os sumos sacerdotes que estão no altar, todos os dias, ou nos momentos marcados, eles estão com o coração voltado para as coisas materiais e muitas vezes faz por lei ou por obrigação. Enquanto aquelas pessoas que talvez nem tenham acesso, né? No contexto que nós estamos lendo ali no Evangelho, talvez aquelas pessoas que nem tinham acesso, né? A palavra de Deus, acesso ao templo, à sinagoga, eles têm realmente o coração contrito, porque quando eles escutam a palavra, eles creem. Eles creem. E eles mudam de conduta. Então é interessante que Jesus disse em várias circunstâncias, vai e não peques mais. Para quem que Jesus está dizendo isso? Para os pecadores, para as prostitutas. Não me recordo, não me vem à memória nenhuma circunstância que Jesus fala isso para os saduceus, fariseus, sumos sacerdotes, escribas. Não me recordo agora nenhum momento na Sagrada Escritura que Deus está falando para esses caras, vá e não peques mais, porque no coração deles, eles já estavam prontos. Porque eles se achavam os melhores. Porque talvez eles pensassem que por conta da posição que eles estavam dentro da igreja, eles não precisavam mais de mudar. Enquanto aquele exemplo do publicano é um exemplo muito claro, enquanto os pecadores mal aproximavam do templo, mas de longe, baixava a cabeça e falava, meu Deus, olha a minha situação. Olha como que eu cheguei. Olha quem eu me tornei. Que no dia de hoje nós possamos pedir a Deus a graça de cada vez mais mudar a nossa conduta. O nosso jeito de olhar e de ver as coisas. Para que a gente possa realmente dar testemunho diante de todas as pessoas que vierem até nós. E quando as pessoas vierem até nós, sejam para oração, seja para aconselhamento, seja para poder ter um ouvido para poder desabafar, que elas possam encontrar em nós o Cristo ressuscitado. Que elas possam encontrar em nós o jeito de Cristo, a maneira de Cristo, o olhar de Cristo, o jeito de falar de Cristo, para que nós possamos verdadeiramente dizer como São Paulo no final da nossa vida, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.